coral. A nossa mensagem hoje está baseada no texto de Marcos, o Evangelho. Eu saí dos textos de Apocalipse, estamos estudando isso somente na quarta-feira, estou pegando temas em aberto e quero trabalhar hoje um tema sobre oração, sobre tempo, e eu creio que esta parte do Evangelho de Marcos nos ajudará muito. Nós vamos ler os versos de 35 a 39, mas poderíamos ler todo o capítulo 1 para entendermos bem o contexto dessa passagem. Contudo, pedimos aos irmãos que façam isso em casa, pois temos aqui um tempo delimitado e vamos seguir aqui nos versos de 35 a 39 do capítulo 1 de Marcos, o Evangelho de Marcos. Esse é o Evangelho que primeiramente foi escrito, todos os outros têm uma base nesse Evangelho, então ele tem um valor importantíssimo para nós, pela sua referência, pela sua importância com relação às primeiras informações à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 1, versos de 35 a 39, vamos lê-lo todos a uma só voz. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando-os nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A igreja conseguiria dizer o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1? O que diz o texto? Todos conseguimos falar de uma só voz? Sede, portanto, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então é um texto importantíssimo para nós. Paulo não está se vangloriando, dizendo, me imitem, mas ele na verdade está dizendo que a razão da vida dele é imitar a Cristo. E que a razão da vida de todos nós também deveria ser imitar a Cristo. Se temos uma referência, alguém que gostaríamos de ser como, com certeza seria o Senhor Jesus Cristo. Deve ser o Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntasse aqui para as crianças, em termos assim, alguns que gostam de jogar bola, quem você gostaria de imitar jogando bola? Por certo não diria um pastor, Por certo não diria um pastor. Diriam um desses craques atuais que temos por aí, ou alguns daqueles do passado que tão bem representaram também a nossa pátria. Se nós perguntássemos para os meninos também a respeito de um corredor que gostariam de imitar, por certo eles diriam Ayrton Senna, corredor de Fórmula 1, Aí é piloto de Fórmula 1, eu errei tudo, Piloto de Fórmula 1, aí já estavam pensando em outros nomes. Mas por certo é assim, nós gostamos sempre de ter boas referências a respeito de poder imitar, na tentativa de imitar. E Paulo tinha uma referência, era o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós devemos olhar para o exemplo de Jesus Cristo e imitá-lo aqui. E eu gostaria que nós olhássemos para duas coisas importantes que nós aprendemos com Cristo nesse texto. Duas coisas muito importantes: oração e pregação. Oração e pregação, duas coisas muito importantes. Imite a Cristo na vida de oração, imite a Cristo na sua vida como pregador. E você será muito feliz se você imitar a isso, porque entendemos que Jesus Cristo deixou essa missão para nós também. Nós aqui temos uma missão, somos sacerdotes, significa que nós intercedemos por meio de orações. E nós também somos profetas, significa que nós proclamamos a palavra. E aqui, meus irmãos, está o exemplo que atinge os discípulos, mas por certo esse texto está registrado para atingir a você e a mim também, como referências também na área da oração e também da pregação.
Essa é uma passagem importante quanto a isso. E por quê? Porque é o ministério de Jesus Cristo, quando ele começa nos seus 3 anos de pregação, de anúncio do reino que estava ali. Ele é o próprio reino, a sua mensagem é a bandeira deste reino. Então esta passagem tem muita coisa importante para nós. Eu gostaria de ressaltar algumas lições à medida que formos identificando. No verso 38, Jesus tinha uma agenda. Podem perceber, Jesus, porém, lhes disse, olha a expressão porém nesse texto, Jesus, porém, lhes disse, ou seja, os discípulos tinham uma ideia, Jesus Cristo vai ter uma outra. Jesus Cristo pensa de uma forma diferente dos discípulos, vamos a outros lugares. Meus irmãos, olha o que Jesus Cristo fez só nesse breve relato de Marcos. Marcos ele é muito objetivo porque ele está escrevendo rapidamente um texto e ele está registrando coisas importantes a respeito do Senhor Jesus Cristo. O seu batismo, onde ele é comissionado para o trabalho. Que coisa interessante, começa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele vai para a água, volta e aí ele vai começar o seu ministério, passa pela tentação, depois ele volta para a Galileia e ele prega o evangelho, chama os discípulos, convoca os seus discípulos, e aí começa uma atividade frenética de pregar, expulsar demônios, orientar, curar. Ele faz muitas coisas. Os versículos de 16 até o versículo de número 34 mostra Jesus Cristo envolvido numa agenda em que importa pregar nas sinagogas, importa curar, importa expulsar demônios, cura a sogra de Pedro. Você vê uma série de atividades e a gente percebe que se a gente começar a ler, no final dá vontade até de você fazer assim, ufa. E esta parte que nós vimos é uma manhã tranquila. Jesus Cristo se levantou de madrugada e ele saiu sem que ninguém observasse o que ele iria fazer, secretamente. A gente pode perceber isso no texto, porque é só vocês perceberem o verso 36, procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. A ideia que o texto nos dá é que os discípulos se dividem e vamos procurar o mestre, ele não está aqui. Eles não perceberam a ausência do mestre. Por certo, todos dormem. Mas quando eu falo todos, não percebam, não é somente o grupo de discípulos, mas toda uma cidade. Olha o que diz o texto, né, quando fala, verso 32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Era uma multidão. Jesus Cristo conseguiu em pouco tempo muita fama e ele estava cercado de muita gente. Era uma demanda gigantesca. Você fica aí pensando no seu WhatsApp e muitas vezes quando começa a fazer aquele barulhinho, eu não vou me arriscar a fazer o barulhinho, e aí começa, vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, você fala, ixi, agora o que eu faço, como é que eu faço, esse aqui e esse outro aqui, e aí o telefone toca, e aí outras coisas vão acontecendo no meio disso tudo, você fala assim, nossa, o que eu vou fazer, muita coisa. Jesus Cristo também, ele tinha muita coisa. Ele vivia cercado de muitas atividades, principalmente nesse projeto agora do seu ministério terreno de pregar o Evangelho. Jesus Cristo tinha uma agenda, mas é importante a gente perceber, ele é quem determina a sua agenda. E aí ele diz aos discípulos, vamos para outro lugar. Vamos para um outro lugar. Vamos continuar ainda entendendo um pouco mais isso. Jesus não se deixa envolver pelo desejo de poder que seria tão normal para qualquer ser humano.
Quando você tem uma multidão do teu lado, chamando Jesus, 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 você fala, opa, estou arrasando. Todos me chamam Jesus. É claro, todos estão interessados na cura, talvez a expulsão de demônios, tem um monte de coisas acontecendo no processo da caminhada de Jesus, mas o que é interessante quando ele diz, quando ele fala, vamos a outros lugares, é porque os discípulos dizem algo interessante no verso 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos, vamos repetir aqui, mais uma vez, todos te buscam. Não eram apenas os discípulos. É como se os discípulos estivessem dizendo, Jesus, olha, a obra está funcionando, está dando certo, lotou, está cheio. Não é essa muitas vezes a nossa impressão? O estudo bíblico, lotou, reunião, lotou. Essa é muitas vezes uma ideia. Jesus não se deixa envolver por essa questão do lotou ou de todos. Ele está muito mais interessado na sua agenda. Na sua agenda. E a agenda de Jesus Cristo, nós sabemos, é fazer a vontade do Pai. Percebam isso. Certa vez, quando Jesus está esperando os discípulos que trazem comida, e alguém fala, aqui está a comida, ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa era a agenda de Jesus. Então eu queria que nós pensássemos agora, já rapidamente chamando por uma primeira lição desse texto, as nossas agendas. Nós conseguimos perceber no meio da nossa correria, das nossas atividades, de tantas coisas que a gente faz, que acima de tudo, estamos aqui neste mundo, com os nossos pés, perambulando por este mundo, para agradar a Deus? Ou será que nós estamos tão somente preocupados com as nossas agendas? Eu queria que nós entendêssemos mais isso, porque muitas vezes a gente termina uma semana cansados, exaustos, abatidos, afetados, preocupados com o nosso ganho, com o nosso dinheiro, com tanta coisa, com os exames que foram feitos, com tantas coisas, mas talvez a gente não esteja percebendo que a nossa principal meta é cumprir com uma agenda que glorifique o nome do nosso Deus. Talvez a gente esqueça disso. A gente pensa que é só para nós mesmos. E Jesus Cristo ou Deus está aqui para nos ajudar nesse processo. Não. Nós devemos entender que Jesus Cristo, como exemplo para nós, que devemos imitar, ele tinha uma agenda e ele não se deixa envolver por questões deste mundo, fazendo com que este mundo possa se tornar mais importante do que a vontade de Deus. E veja bem, nós também estamos no mundo, mas nós não podemos estabelecer as coisas deste mundo como um fim em si mesmo. Se algo não vai glorificar a Deus, se algo não honrará o nome de Deus, é preferível que risquemos, arranquemos de nossas agendas. Vamos para mais um ponto. Seu tempo é de 3 anos. E se você ler o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, você encontrará várias vezes uma expressão chamada imediatamente. Jesus está bem ciente de que ele está realizando algo. Em outro lugar, Paulo vai chamar isso de plenitude do tempo, ou seja, ele está no tempo exato, realizando algo de Deus para todos, não somente daquela época, mas pensando em você, pensando em todos nós, pensando no futuro. Então Jesus, ele está diante de uma visão clara de trabalho, onde o princípio fundamental é glorificar o nome do nosso Deus. Ele tem que ensinar nas sinagogas, porque essas pessoas estão no mundo. Ele tem que repreender espíritos, porque esses espíritos estão tomando conta dessas pessoas que estão no mundo. Ele tem de cuidar, de expelir, de ensinar, porque essas pessoas estão no mundo. Mas esse é um detalhe muito interessante para nós. Por que nós estamos no mundo? Por que somos pais? Por que nós vivemos nesse mundo? Jesus demonstra bem isso quando ele diz no verso 38, Jesus porém lhes disse, vamos a outros lugares,
a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Deixa eu dizer uma coisa importante para todos nós aqui. Se nós não formos Bíblias abertas durante a semana, não adianta nada esse culto. Se nós não formos Bíblias abertas pregando o Evangelho nos nossos relacionamentos durante a semana, não adianta nada. Porque nós fomos chamados não somente para esse culto entre nós, mas nós fomos chamados para realizar algo para a glória de Deus no mundo. Pregando o Evangelho. Crianças, quando vocês não colam na prova e procuram fazer a coisa de maneira correta, enquanto os outros colam, significa que vocês estão mostrando alguma coisa diferente para o mundo. E não é meramente porque vocês estão com medo do papai e a mamãe brigar, mas é porque vocês estão pregando o Evangelho com a vida de vocês. Quando vocês não mentem, como é tão comum mentir, essas lições tão básicas que a gente aprende, e as outras pessoas aprendem lá fora também, como moral, para nós é mais do que isso, é pregação. É pregar. E se sua vida não for um livro que pregue a Cristo, saiba que você talvez esteja errando piamente na sua agenda e na sua missão. As pessoas devem olhar para as mães dessa igreja e dizer assim: que mãe sábia, onde ela tira isso? E aí, a música que nós acabamos de cantar aqui, na Bíblia. Que pai cuidadoso, que pai bom esse pai. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Da palavra. Ele prega com a palavra. Ele vive a palavra. Esse é um detalhe que eu creio, meus irmãos, que ficou bem claro em Jesus Cristo, porque todos queriam incriminá-lo, mas ninguém conseguia pegar nada em Cristo, ninguém conseguia enxergar nada em Cristo. Os fariseus faziam armadilhas, mas não conseguiam pegá-lo. Isso é detalhe importante para todos nós. O quanto é sério ser crente. O quanto é sério ser crente. Porque esse livro que é a minha vida tem que ser visto lá fora. Lá fora. Jesus fala, tem outras pessoas que precisam ouvir a pregação. Essas aqui já ouviram a pregação. O meu objetivo aqui não é curar. O meu objetivo aqui não é tão somente expulsar demônios. O meu objetivo aqui é viver e pregar o Evangelho. E é isso que ele faz. Jesus era muito ocupado, meus irmãos. Muito ocupado. O texto de Marcos 3, 20 a 21, porque Marcos está muito interessado em mostrar isso, diz: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Esta era a vida de Jesus. Era uma vida que tinha como prerrogativa pregar o Evangelho, ensinar pessoas com o Evangelho. Oh, meus irmãos, quer imitar a Cristo? Entenda que imitar a Cristo é pregar, é viver uma vida de pregação. Jesus tinha uma vida super agitada, teria muitas atividades também hoje, se aqui ele estivesse. Talvez muitos programas, muitas palestras, talvez estaria em muitos lugares, estaria atendendo pessoas com os determinados horários. A gente não consegue ver Jesus parado, sentado. Vocês perceberam isso? Aqui eu tiro uma coisa muito importante para nós. Jesus é um homem com agenda e com trabalho. E trabalho é uma coisa muito boa, porque se Jesus é trabalhador, implica que nós também devemos ser trabalhadores. Em outras palavras, show preguiça. Crianças, show preguiça. Show preguiça. É atividade, mas uma atividade com sensatez. Nesse momento tem uma multidão, mas ele sabe que ele não veio só para esta multidão. Ele tem uma série de outras atividades para realizar. Por isso a gente percebe que Jesus entende que ele não vai poder assistir todos de uma vez. Não é esse o papel do seu ministério terreno. O papel do seu ministério terreno é pregar em todos aqueles lugares, pregando o reino, vivendo o reino, ensinando os seus discípulos em meio a este caminho. Então, Jesus de fato era ocupado,
Mas o que é interessante é que a gente não vê Jesus ocupado de uma forma frenética, orgulhosa, simplesmente para dizer que trabalha, está agindo, tem uma agenda, mas é porque ele vê a necessidade do reino. E isso é muito importante para nós, porque a gente vê muitas vezes tantas necessidades, mas é importante que a gente comece a enxergar as necessidades do reino também. Então, isso faz com que você possa ter uma preocupação. Deixa eu falar para todos os pais dessa igreja. Essas crianças que estão com essas camisas desse jeito, é porque os pais dessas crianças muitas vezes têm um trabalhão danado em fazer com que elas venham aqui em determinados dias, participem dessas atividades. E se eu estou falando dos pais que preparam muitas vezes a roupinha, a criança fica arrumada, já arruma a mochilinha para as atividades no sábado ou na sexta, isso requer muita atenção, é porque não dá para pensar na agenda de um filho de Deus longe da igreja. Não dá. Existe um trabalho nessa igreja chamado Homens de Oração. Nós fazemos no sábado pela manhã, porque nós entendemos que esses maridos têm muita coisa para fazer muitas vezes. O sábado é o dia de consertar uma torneira, é um dia para você muitas vezes arrumar uma coisa aqui e acolá, tem tantas atividades, ou mesmo levar a esposa para comer alguma coisa, ou fazer uma compra, né? Estou ajudando as esposas. Então, são coisas desse tipo. Mas por que a gente faz no sábado pela manhã? Porque esse é um período em que um homem pode levantar cedo, vir para a igreja e falar assim: eu vou tirar essas horas aqui para orar, junto com os meus irmãos, falando de vários problemas e de várias dificuldades que eu estou vivendo, mas não somente eu, todos os meus irmãos e esse país. Como que a gente percebe isso? Olha o que acontece com Jesus. Ele é um exemplo de homem de oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se alguém disser assim: mas Jesus tinha uma tranquilidade, né? Tinha uma tranquilidade, que nada, tinha uma multidão toda ali. Ele tem que levantar mais cedo para poder ter uma comunhão especial com Deus. Comunhão especial com Deus. Trabalho, dureza, luta, mas é assim. Esse é o exemplo de Cristo. Esse é o exemplo de Cristo. Não tem, eu vou dormir mais um pouquinho. Meus irmãos, não dá para um pastor ficar acordando 9 horas da manhã. Não dá para um homem sério acordar 10 horas da manhã. Tudo bem, tem horários, outras coisas assim. Mas se tem uma coisa que a gente tem que entender, é que o tempo muitas vezes é amigo, mas muitas vezes se torna inimigo. Quando ele é amigo? Quando você aproveita realmente e entende realmente dentro da sua agenda o que você deve fazer. Mas deixa eu dizer que há uma prioridade. Existem coisas urgentes, mas existem coisas importantes. Então deixa eu falar a respeito de coisas urgentes. Você tem que trabalhar para sobreviver, claro. Você tem que estudar para melhorar, claro. Você tem que fazer uma série de coisas. Isso é urgente. Mas o mais importante é que você tenha uma devocional com o seu Deus todo dia. Lutero entendia muito bem isso. Ele falava: nossa, hoje o dia está muito complicado. Está cheio de atividades. Eu vou ter que acordar mais cedo para orar mais. Para orar mais. Jesus é este exemplo para nós. Um exemplo de alguém que se dedica para a oração. A vida de Jesus, ela é uma referência para nós. Porque se vocês observarem, esse é o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas em vários textos, em vários evangelhos, Jesus está se retirando da multidão de todos para orar. Até o último momento da vida dele. Até o último momento da vida dele. Jesus tinha um monte de gente para procurá-lo, tinha um monte de gente para consultá-lo, mas ele dava prioridade para Deus. Nessa passagem nós podemos perceber isso. Todos te buscam. Uma grande multidão talvez inquieta. Tem muito trabalho para fazer, mas a sua resposta é: vamos para outro lugar depois de ter orado. Entendemos que Jesus Cristo sabia a dependência que tinha de Deus. E se podemos traduzir oração em uma frase, podemos dizer:
Oração é dependência de Deus. Eu posso talvez aqui dizer, sem medo de errar, que muitas vezes as coisas não estão indo muito bem na sua vida, é porque você não ora. Nós estamos aí criando um jeito muito estranho de ser. Se perguntássemos os textos bíblicos que as crianças ressaltaram aqui, será que você conseguiria dizê-los? Se nós pudéssemos ver Deus vendo a sua agenda de oração, quanto tempo você tem gasto em oração? Muitas vezes querem estudar muito, mas orar pouco. Aqui, meus irmãos, nós vamos perceber que Jesus Cristo toma atitudes muito sérias, mas depois de se dobrar diante da presença do seu Pai. Será que não temos como aprender com Jesus Cristo todas essas coisas? Jesus entendia a sua missão. Ele não era dirigido pelas necessidades dos outros, ainda que muitas vezes ele parasse para ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Não era impulsionado pela aprovação dos outros, ainda que importasse muitas vezes com os perdidos e quebrantados. Ele era impulsionado pela missão que o Pai lhe deu. Isso implica, meus irmãos, em 3 coisas que eu gostaria de ressaltar para nós nessa noite. Há de se ter prioridade com as coisas de Deus, imitando a Jesus Cristo, em termos de pregação e de oração. Segunda coisa, uma vida ocupadíssima não pode tirar de nós as coisas mais importantes que temos para fazer nesse mundo: orar e pregar. Por mais que você diga, eu sou ocupado, eu tenho muita coisa para fazer, é importante que você entenda que você está numa missão: pregar e orar. Pregar e orar. Apocalipse, nós estamos aprendendo isso. 2 coisas importantes da igreja: a igreja prega e a igreja ora. Muitas pessoas estudam Apocalipse querendo ver, como é que vai ser esse negócio do final aí? Como é que vai ser? Que medo. As pessoas não entendem que Apocalipse é um incentivo para orar e para pregar. Esse é o nosso papel na atualidade, no presente. Quanto de oração há em sua agenda? Ou você está super preocupado em manter as pessoas da sua vida tão felizes, mas está esquecendo da principal pessoa que deve estar feliz com a nossa pessoa, que é Deus? Porque muitas vezes nessa correria nós queremos manter as pessoas felizes. As pessoas dizendo, ele é competente, ele traz coisas, ele faz isso. Mas talvez nós queremos tanta aprovação de fora e não estamos entendendo que a aprovação que devemos realmente almejar e desejar é do nosso Pai que está nos céus e vê a nossa vida. Aqui temos, meus irmãos, lições importantes, lições muito importantes. Tenha como meta na sua vida pregar e tenha como meta na sua vida se entregar a Deus em oração, em vida de oração. Algumas lições e eu vou encerrar. Tenho de estabelecer prioridades, porque não consigo fazer tudo. A prioridade de Jesus era orar e pregar em outros lugares, não assistir à multidão que o procurava em Cafarnaum. Tenho de estabelecer prioridades. Se eu quiser servir o próximo mais efetivamente, não posso assistir todas as pessoas em todos os lugares com todos os seus problemas, mas posso me dedicar muito bem às questões pontuais que me vêm, buscando a Deus para que Ele me dê sabedoria para cuidar bem daqueles que estão ao meu redor. Veja, uma coisa ligada à outra. Cuidado, ação com oração. A oração é importante quando confiamos em Deus e depositamos sobre Ele as nossas incertezas. Podemos usufruir da sua paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Eu tenho certeza que um verdadeiro crente, depois de alguns bons momentos de oração, sai assim, descansado. Sai descansado. Eu já deixei na mão daquele que é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. É assim que deveria se sentir um crente depois de um momento de oração. A paz de Deus não significa necessariamente o escape dos problemas
ou um estado ideal de imperturbabilidade, como queriam os gregos, mas a paz em meio à dificuldade resultante da nossa confiança em Deus. Realmente, nós não oramos para mudar Deus, nós oramos para que Deus faça a sua vontade, mas ficamos muito certos depois de orar que a vontade dele é melhor do que a nossa, e isso nos dá descanso, isso nos tranquiliza. O reverendo Hermes tem volta e meia nos traz mensagens falando sobre isso aqui. Ele diz: ao mesmo Deus que nós pedimos, venha ao teu reino, que é algo tão grande e maravilhoso, nós pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É fantástico isso, e eu creio que nós temos que concordar com o nosso pastor. O mesmo Deus que nós pedimos, venha ao teu reino, que estamos tão interessados, e por isso que nós pregamos a palavra, nós também podemos dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como podemos abrir mão desse grande meio de graça que é a oração? Quero ressaltar aqui algumas coisas do Lloyd Jones. Ele diz assim: esse é o milagre da redenção, esse é o sentido mesmo da encarnação, ao qual nos ensina que o Senhor Jesus Cristo cuida de nós aqui na terra, ligando-nos com o todo-poderoso Deus da glória. O reino de Deus e o meu pão diário estão conjuntamente. Então funciona mais ou menos assim: Senhor, eu estou começando o meu dia, não me deixes faltar o pão, a comida, o arroz com feijão, não me deixe, para que eu tenha forças para pregar a tua palavra. Uma coisa ligada à outra. Meus irmãos, Calvino diz isso: os fiéis, em contrapartida, embora vivam uma vida laboriosa, seguem sua vocação com mentes serenas e tranquilas. Ou seja, o crente vive com a mente serena e tranquila. Assim, as mãos dos fiéis não são ociosas, mas a sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo. É um comentário de Calvino sobre o Salmo 127 e o Salmo 128. Meus irmãos, é assim que vive o crente. Ele começou o dia em oração, entregou a Deus, descansou em Deus, e aí ele vai para as suas atividades. Jesus Cristo, nesse texto, é um exemplo. Todos queriam falar com ele, mas logo depois, ele ignora essa multidão, não por maldade, mas porque ele tem uma prioridade. Ele tem outras coisas importantes a se fazer. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. E aí ele continua a sua vida de pregação. Eu quero terminar com 3 aplicações. Que tenhamos um compromisso de oração e de pregação. Meu irmão, ainda estamos em junho. Talvez muita coisa você vai poder fazer tendo estes 2 compromissos bem claros, imitando o Senhor Jesus Cristo. Pregação e oração. Viva o Evangelho. Procure entender que você é um livro aberto pregando o Evangelho. Mas procure demonstrar a sua total dependência desse Deus em oração. Estamos comemorando mais um ano de aniversário da UCP. Eu quero passar aqui uma tarefa aos conselheiros, bem como aos pais de todas as nossas crianças. Que as crianças sejam incentivadas a assumir o compromisso de oração. Que as crianças desde já aprendam o quanto é importante dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus em oração. Que as crianças orem mesmo, e coloquem objetivos nas orações das crianças. Aquilo que já está sendo feito, mas vamos incentivar mais. Missionários. Ore pelo conselho da igreja, ore pela junta diaconal, ore pelas congregações, que as crianças aprendam a ter uma dinâmica de oração, e vivam essa dinâmica de oração, e desde já tão pequenas, elas aprendam a ter dependência de Deus, para que Deus livre as nossas crianças, depois de velhas, de tantos perigos e de tantos problemas que elas podem passar. Terceira coisa, que toda a congregação seja ensinada o valor e a importância de sermos homens e mulheres
de oração. A verdade é que o segredo de todo sucesso ministerial está na vitória diante do trono do Senhor. Você não conseguirá nenhuma vitória nesse mundo se antes você não se derramar em constante oração diante da presença do Senhor. A igreja presbiteriana de São Bernardo tem que ser conhecida como uma igreja de homens e mulheres de oração, que se derramam diante de Deus em oração. E esta é a principal forma de lutar contra todas as hostes malignas deste mundo. Esta é a principal forma de vermos o sucesso das nossas agendas sendo verdadeiros e nítidos nas nossas histórias. Meus irmãos, nós não desacreditamos que Deus pode fazer dessa igreja uma igreja tão abençoada, mas tão abençoada como ela já é, mas tão abençoada que nós não teremos bancos para deter os crentes que virão para esta igreja. Nós podemos acreditar num Deus que pode dar forças aos nossos irmãos e irmãs a vencer os problemas de saúde. Nós acreditamos realmente num Deus que pode fazer com que esta geração que está agora com essas blusas coloridas possam se tornar amanhã os líderes desta igreja, produzindo muito mais do que todos os outros que já passaram produziram. Mas para isso é necessário que discipulemos e vivamos uma vida realmente de oração. O cântico que vamos cantar agora é uma oração. Faze-me forte em confessar. E vamos viver isso, orando e pregando o Evangelho, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo fez e como cada um de nós também pode fazer.